abençoados. Oh, saudade dos irmãos. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, irmãos. Vamos fazer uma breve reflexão. Eu quero deixar essa pequena reflexão aqui para os amados, vocês que irão ouvir aqui pelo YouTube também. João capítulo 6, versículo 27, na tradução João Ferreira de Almeida, diz assim: Jesus estava falando para os seus discípulos: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Amados, nesse contexto, Jesus estava dando uma palavra e os seus seguidores, eu não vou dizer os seus discípulos, mas os seus seguidores estavam o seguindo não pela palavra, não pela mensagem. Eles estavam seguindo a Jesus por causa da multiplicação dos pães. Não obstante, amados, desse contexto, nós ainda neste século, nós conhecemos e vemos as pessoas, entre aspas, seguindo a Cristo, não propriamente dito pela palavra libertadora de Cristo, não propriamente dito pelo alimento da vida eterna que Cristo manifesta em nossos corações, mas muitas pessoas ainda seguem, entre aspas, tá bom? A Cristo pelos seus interesses pessoais, sabe? Muitas pessoas ainda seguem a Cristo por causa dos seus interesses próprios, por causa dos benefícios próprios, não segue o Criador por causa do seu alimento, por causa da sua palavra, por causa da sua bênção sobre a vida, não, segue não por causa do amor a Cristo, mas por causa daquilo que Cristo pode lhes oferecer. E aí Jesus disse: vocês estão me seguindo por causa do pão que eu estou multiplicando. Vocês estão me seguindo porque eu estou dando alimento para saciar a fome de vocês. Muitas pessoas neste dia, talvez no dia que você está ouvindo aqui esta pregação, estão seguindo a Cristo porque querem um casamento, querem uma casa própria, querem um carro, querem uma empresa. Estão buscando a Deus por causa dos seus próprios interesses medíocres, mas não estão buscando a Cristo porque tem paixão, porque o ama, porque o adora, mas sim porque querem obter vantagens. Aí Jesus disse para aquele povo: trabalhai não pela comida que perece, que acaba, porque Paulo disse que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz, amado. Seguir a Cristo é buscar a paz de Cristo. Seguir a Cristo não é saciar a sua fome, não é buscar os seus próprios interesses. Seguir a Cristo é ter paz de espírito. Trabalhai não pela comida que perece, que acaba, mas por aquela que permanece para a vida eterna. E Jesus disse: eu tenho esse alimento para vocês. Mas eles não queriam. Eles queriam o pão, eles queriam o alimento. E assim se encontra a igreja no dia de hoje, no século 21. Eu busco a Deus porque eu quero um emprego. Eu busco a Deus porque eu quero um cargo na empresa. Eu busco a Deus porque eu quero isso. Mas não entendem que o que Cristo tem para nossas vidas é muito maior, muito superior a tudo isso que os homens buscam aqui na terra. Trabalhai, trabalhem por isso. Se esforcem, coloque a sua força, busque ao Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, busque a Deus, sabe? Preste um culto racional, coloque a tua alma, os teus sentimentos, a tua verdade em Deus. Não seja um religioso hipócrita que busca a Deus por causa das coisas. Se relacione com Deus verdadeiramente. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna.
Filipenses capítulo 2, versículo 21, Paulo disse assim, falando acerca de Timóteo. Paulo via a dedicação daquele obreiro, Paulo via a dedicação daquele jovem, Paulo via o envolvimento daquele ministro. E Paulo disse assim acerca de Timóteo, capítulo 2 de Filipenses, versículo 21. Porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Olha para aí, olha para isso. Paulo disse, todos estão buscando o que é seu, o que é do seu próprio interesse, e não o que é de Cristo Jesus. Agora, porventura, Paulo estava falando aqui para um ateísta? Paulo estava falando aqui para um incrédulo? Paulo estava falando aqui de pessoas que não tinham envolvimento religioso? Não. Paulo estava falando para aquelas pessoas que estavam envolvidas no reino de Deus, todavia, entretanto, não absolviam, não o colocava como primícia, não estabelecia propósito direto com Deus, mas estava sempre buscando o que era seu. Todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. E Paulo, olhando para Timóteo, Paulo viu um outro sentimento que é traduzido por atitude aqui. Paulo via em Timóteo um sentimento de entrega, de envolvimento com o reino, de buscar verdadeiramente o alimento do céu e não estar buscando os seus próprios interesses. Jesus de Nazaré, ao ver os seus discípulos ansiosos pelo que comer, pelo que beber, pelo que se vestir, Jesus disse, não estejais ansiosos. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Se envolva com o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vai ser acrescentado na vida de vocês. Eu faço uma pergunta para vocês e faço para aqueles que vão acompanhar aqui na gravação. Tudo o que você tem hoje, não foi Deus que manifestou na tua vida? Foi Deus. Deus não viu as tuas necessidades, Deus não trouxe a existência, trouxe. Não precisou você se matar, é claro que você estudou, você se dedicou, você trabalhou, mas foi a graça de Deus na tua vida. Foi isso que Jesus falou. Essa é a tradução João Ferreira de Almeida. Na tradução Bíblia de Jerusalém, João capítulo 6, versículo 27. Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Alimento que o Filho do Homem vos dará. Era o Filho do Homem, a manifestação de Jesus de Nazaré, porque Deus o Pai assim o marcou. Agora, o versículo de Filipenses capítulo 2, versículo 21. Pois procuram atender os seus próprios interesses, e não os de Jesus Cristo. Falando ainda acerca da dedicação de Timóteo, e acerca daquelas pessoas que procuravam os seus próprios interesses. Querido, o reino de Deus é um envolvimento com o rei. Muitas pessoas dizem assim, Jesus é o meu rei, Cristo é o meu rei, Ele é o meu Senhor. Quando você fala que Ele é o teu Senhor, você está dizendo que Ele é o teu dono. E quando você fala que Ele é o teu rei, você está entendendo, ou falando, confessando, que é Ele que governa e reina sobre você. Mas quando eu falo isso, quando eu prego isso, mas a minha vida não demonstra isso, porque a minha vida na prática é uma busca incessante, inconstante, por aquilo que apraz as minhas vontades, aquilo que satisfaz o meu ego, eu não estou colocando o reino de Deus em primeiro lugar, coisíssima nenhuma. Então a religião vira uma falácia na boca dos hipócritas, quando eles dizem, é Deus, mas quando Deus, coloca no seu espírito, quando Deus fala no seu coração, quando Deus manifesta a sua palavra, as pessoas dão simplesmente as costas. Por quê? Porque na verdade não estão buscando as coisas de Deus, mas sim os seus próprios interesses. Amém? Você já viu aquela pessoa que, como o sistema religioso diz, estava no mundo e agora veio para a casa de Deus? E você diz, nossa, essas pessoas estavam perdidas, vivendo de qualquer jeito,
Ah, mas agora são pessoas de Deus. E o tempo vai passando e as pessoas vão se acomodando ao âmbito religioso, mas na verdade não manifesta a justiça de Deus. Se tornam como aquele levita e aquele sacerdote, que quando passou pelo aquele jovem que estava lá todo arrebentado, simplesmente deu as costas, porque já estava no horário do culto no templo. Simplesmente deu as costas por necessitado, porque afinal de contas, ia começar o louvor do templo, ia começar o louvor da igreja. Então, eu estou muito ocupado com a minha religião, eu estou muito preocupado com meus cargos eclesiásticos, eu estou muito envolvido com o ministério e o dom que Deus me deu, que eu não consigo mais olhar para o necessitado, eu não consigo mais ter compaixão do caído, eu não consigo mais manifestar a glória de Deus fora da chamada igreja. Eu só consigo ser de Deus dentro do templo, eu só consigo ser de Deus quando eu estou pregando, quando eu estou cantando, eu só consigo ser de Deus quando eu estou vestido como obreiro. Isso não é evangelho, isso não é reino. Reino é você fazer morrer as tuas paixões. Reino é você sacrificar as tuas vontades em prol do outro. Reino é você se colocar, ter empatia. Reino de Deus é você sofrer calúnia, mesmo assim continuar amando. Fizemos uma viagem aí, voltamos essa semana. E eu lembro que Cristo perguntou assim: você vai pregar em alguma igreja? Eu falei: é difícil pregar em alguma igreja. Porque se eu for pregar na igreja, eu vou ensinar que dízimo não é doutrina. Se eu for pregar em alguma igreja, eu vou dizer que batismo nas águas não salva ninguém. Se eu for pregar na igreja, eu vou dizer que pão da ceia não traz comunhão, porque a comunhão quem traz é o Espírito Santo. E eles não aceitam isso, por quê? Porque eles querem a arca da aliança, o que eles querem é rosa do descarrego, o que eles querem é camisa ungida, é lenço, é toalha, eles querem macumbogélio, e macumbogélio Cristo não tem. Aí eles não vão querer ouvir evangelho. E eu lembro que eu conversei com um pastor amigo meu, ele: na próxima venha pregar na minha igreja. E eu respirei e falei: vou. Agora eu vou ter que pregar Cristo, eu vou ter que falar de Cristo, e para falar de Cristo eu vou ter que neutralizar as minhas vontades, porque se fosse para falar das minhas vontades, meu irmão, quem entendeu? Porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. A graça de Deus nos ensina a viver inteiramente para aquele que ressuscitou dentre os mortos, aquele que vive e reina para sempre. Amém? Guarda essa palavra no teu coração.